Olá, bom dia, povo abençoado do Senhor. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja com você, comigo, com cada um de nós, nesta bela manhã de domingo. Hoje, dia 13 de março, nós estamos na lição de número 11. Faltam 2 lições, 2 domingos, para terminarmos o primeiro trimestre de 2022. A nossa lição de hoje, baseada no livro de Números, capítulo 13, do verso 1 ao 16, e ainda se estendendo mais à frente, até do verso 21 ao 29, e depois no capítulo 14, do verso 8 e o 9. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Quantas vezes você se sentiu pequenininho diante da grandeza dos problemas que se encontram à nossa frente? Quantas vezes você já olhou para o seu problema e disse: não tenho condições de resolvê-lo, são muito grandes, esquecendo-se de que maior é o nosso Deus. Então vejamos o que a lição de hoje nos ensina. Como você reage às notícias ruins e desafiadoras que a vida apresenta? É uma pergunta muito séria, muito difícil de responder. Na lição de hoje, vamos refletir sobre um episódio muito relevante. Próximo da entrada na Terra Prometida, vamos mostrar como o pessimismo e a incredulidade podem trazer consequências danosas para a nossa vida, enquanto a obediência e a fé nas promessas de Deus nos trazem vitória. Confira. Aliás, se você está assistindo à série A Bíblia, que está sendo transmitida pela TV Record, você vai se inteirar bem com a lição de hoje. Primeiro, a ordem, falha e peregrinação. Ordem, falha e peregrinação. Números 13, de 1 a 3. Um dos eventos mais significativos da história de Israel durante a sua peregrinação no deserto foi, sem dúvida, a missão dos 12 espias à terra de Canaã, para colher informações sobre as pessoas e os frutos que dela produziam. Eles tinham que olhar os povos e analisar com muito cuidado quais os pontos fortes e os pontos fracos de cada um, mas também ver a terra que o Senhor prometera aos seus antepassados e que estavam às portas de possuí-la. Mas os relatos que chegaram eram alarmantes. Apesar dos espias atestarem que a terra de Canaã era de fato extraordinária, o povo que a habitava era composto por gigantes, um povo tão forte e violento que devorava os seus inimigos. Diante disso, o parecer da maioria absoluta daqueles espias era de que não havia a menor possibilidade de vitória e posse da terra prometida. O sonho parecia que havia acabado, e as frustrações tomaram conta daquele povo. Embora Números indique que a ordem de enviar os espias tenha vindo do Senhor, no livro de Deuteronômio é indicado que esta ordem foi dada em resposta a uma exigência do próprio povo. Deuteronômio 1, 19 a 23. O plano original de Deus era que o povo simplesmente confiasse nele e esperasse que a vitória fosse certa. Porém, fica muito claro que tal episódio foi mais uma demonstração de fraqueza e de falta de fé. Deus permitiu que fizessem aquilo que eles desejavam, que era observar com os olhos naturais
o que precisava ser visto pelas lentes sobrenaturais da fé. Segundo ponto, faltou fé, sobrou incredulidade. Isso tem acontecido muito nos dias de hoje. Números 13, 21 a 29. Aprendemos nesse episódio uma preciosa lição. Podemos ter o nosso coração envenenado pelas palavras e impressões dos outros. Muitas vezes empreendemos projetos que entendemos que o Senhor colocou em nosso coração, quer seja na igreja ou em outro lugar, mas pessoas pessimistas ou com o coração cheio de frustração atrapalham o nosso ânimo e nos desanimam a continuar. Assim, devemos algumas vezes fechar os nossos ouvidos para o pessimismo e seguir no caminho da direção do Senhor. Se Deus está direcionando, certamente não será frustrado. Outra lição que aprendemos diz respeito também ao relatório dos espias. Diziam eles, em sua maioria, que havia uma terra belíssima, porém habitada por povos perigosos. Mesmo tendo a promessa do próprio Deus de que iria expulsar todos os habitantes daquela terra, os espias deram uma grande ênfase às dificuldades e não às recompensas. É muito comum as pessoas darem ênfase às coisas ruins que acontecem em suas vidas e se esquecerem das bênçãos e das promessas de Deus. Como servos do Senhor, temos a vitória garantida, e isso deve nos trazer uma enorme esperança. Não há, portanto, razão em compreendermos a vida pelos olhos pessimistas, mas sermos gratos a Deus pelas enormes bênçãos derramadas em nossas vidas. Como bem compôs o poeta sacro, quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O resultado dos relatórios e da incredulidade por parte de 10 deles causou uma terrível rebelião de todo o povo para com Moisés, de modo que eles se recusaram a continuar nos preparativos para entrar na terra. Por essa razão, eles receberam o severo juízo de Deus, condenando o povo a 40 anos de peregrinação pelo deserto. Esses 40 anos correspondiam aos 40 dias que esses espias levaram na missão, Números 14, 34. Podemos observar, porém, que esse período, na realidade, é um arredondamento, uma vez que o número exato da peregrinação no deserto foi de 38 anos. Deuteronômio 2,14. Terceiro momento. Josué e Calebe, exemplos de fé e obediência. Números 14, 8 e 9. Mas nem todos os espias duvidaram da promessa de Deus. 2 dentre os 10 espias, Josué e Calebe, foram na contramão da incredulidade dos demais. Expressaram total confiança na vitória de Israel perante os seus inimigos. Diferentemente dos outros espias, eles visualizaram a terra prometida da perspectiva divina e compreenderam que Israel tinha totais condições de prevalecer. Os outros 10 espias até deram um relatório preciso e verdadeiro aos olhos humanos, porém não vislumbraram a vitória que Deus concederia. Somente Josué e Calebe vislumbraram o êxito que teriam por causa da fé que eles tinham. Números 14, 8 e 9. Por essa razão, aqueles 2 valorosos homens
foram premiados por suas respectivas atitudes de fé e obediência, pois viveram o suficiente para conquistar e entrar na terra prometida. Por manterem os olhos fixos nas promessas de Deus e não nos obstáculos do caminho, Números 14, 30, 26, 64 e 65 e 32, 11 e 12, Josué e Calebe mostraram verdadeira fé, enquanto os outros 10 somente enfatizaram as dificuldades. A incredulidade sempre vê os obstáculos, enquanto que a fé sempre vê as oportunidades. Que lição maravilhosa podemos aprender com esses servos do Senhor? Perseverar é sempre muito difícil diante das circunstâncias adversas, ainda mais quando os prognósticos são difíceis de suplantar. É justamente aí que a fé resplandece como uma luz em meio à escuridão. Quando não existe possibilidade de vitória aos olhos humanos, se o projeto é do Senhor, poderemos caminhar seguro rumo à vitória. Josué e Calebe enxergaram o quão era maravilhosa a terra prometida e direcionou os seus pensamentos e ações como combustível para a grande empreitada. Nós também, como peregrinos nesse mundo, buscando ao lar que o Senhor nos prometeu, devemos também direcionar nossos pensamentos e ações para que esse lar se torne cada vez mais presente em nossas vidas. Lição maravilhosa. Uma aula de fé, uma aula de confiança no Senhor, uma aula de determinação para aquilo que o Senhor aponta, uma aula de obediência ao Senhor. Finalizando, para pensar e agir. Primeiro, Deus promete dar a Israel uma terra boa, e ao ordenar o envio dos espias, almejava apenas confirmar a sua promessa, dando-lhes uma pequena prévia. Infelizmente, o que devia ser antes uma grande bênção para todo o povo, transformou-se num teste que veio a expor sua falta de fé, sua falta de confiança no Senhor. Segundo, sempre sairemos perdendo quando valorizamos a nossa atenção nas coisas que Deus desvaloriza. O foco dos espias deveria ser na boa terra, porém se concentraram na força dos inimigos. Os inimigos era problema do Senhor, e a terra era para eles viverem não problemas, mas soluções. Terceiro, nossos desafios, nossos adversários espirituais quase sempre serão mais fortes que nós, porém nunca serão mais fortes do que o nosso Deus. Jamais devemos nos esquecer desta grande verdade. Quarto, aprendemos com Josué e Calebe que jamais devemos desanimar com os obstáculos que se apresentam diante das promessas de Deus para nós. O nosso foco sempre precisa estar no Senhor, que é maior e capaz de vencer qualquer desafio ou obstáculos que devemos enfrentar. E quinto e último, às vezes em nossas vidas, quando estamos diante de desafios que julgamos intransponíveis, pensamentos ser mais fácil retornar ao lugar da escravidão espiritual. Todavia, a ordem de Deus para nossas vidas sempre será para seguirmos em frente
e não recuar. Pense nisso. Aí eu me lembro de uma palavra do pastor Fernando Brandão nas campanhas de missões. Diante das dificuldades que se apresentam, ele pergunta: e aí, o que vamos fazer? Vamos avançar ou vamos recuar? Aí, geralmente, o povo responde: vamos avançar. Isso, recuar nunca mais. Nós temos que olhar para frente e caminhar para frente. Deus tem tudo para nos oferecer. Nós só precisamos de uma coisa. Nós só precisamos estar sempre firmes no Senhor. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, que lição maravilhosa o Senhor nos dá. Uma lição para confiarmos no Senhor. Uma lição para enfrentarmos os desafios. Uma lição para olharmos para frente e vermos o que o Senhor tem proporcionado, o que o Senhor quer nos presentear, o que o Senhor quer nos oferecer, o que o Senhor quer nos dar. As mãos do Senhor estão sempre estendidas para nos oferecer coisas boas. E, infelizmente, temos visto o teu povo com mãos encolhidas, não querendo receber as dádivas do Senhor, preocupados com os perigos que o mundo oferece, esquecendo-se da maravilhosa promessa de bênçãos que o Senhor fez e faz. Ó Deus, abençoa as nossas vidas, abençoa cada um de nós, abençoa as nossas famílias, Senhor, abençoa os nossos filhos, os nossos netos, abençoa a nossa bisneta em particular, ó Deus, abençoa, Senhor, cada criança que virá ao mundo nos próximos dias, que elas sejam educadas por seus pais dentro dos propósitos do Senhor. Abençoa o mundo de hoje, ó Deus, esse mundo tão sofrido com as guerras, com as situações perigosas, com a pandemia, ó Deus, dá-nos força, dá-nos coragem para avançarmos, para seguirmos em frente, Senhor. Queremos, Deus, te pedir pela tua igreja. Abençoa as famílias da tua igreja, Senhor. Abençoa, Deus, aqueles que estão desanimados, para que eles se animem, para que eles confiem no Senhor, para que eles recorram ao Senhor nas suas dúvidas e dificuldades. Que não fiquem, ó Deus, parados em pensamentos negativos, mas que confiem nos propósitos positivos do Senhor. Abençoa o teu povo, ó Deus, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em dificuldades pessoais, físicas, emocionais, aqueles, ó Deus, que estão atravessando luto, Senhor. Ó Senhor, cuida do teu povo, Pai. Abençoa as famílias da tua igreja, cada família no seu problema particular. Dá-nos a tua graça sempre, dá-nos a tua misericórdia, que as tuas mãos estejam sempre estendidas sobre nós. Abençoa o teu povo, a tua igreja, Deus, nesses momentos de transição ministerial, que aquele que o Senhor tem escolhido seja aquele indicado e também escolhido pela tua igreja, Senhor. Ó Deus, coloca nos corações o caminho certo a seguir. Derrama sobre nós a tua graça, a tua misericórdia. Nós oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Vamos mais uma melodia? Sempre firme. Minha morada, Jesus assegura. Paz e conforto na luta feroz.
Confie sempre, sempre no Senhor. Ele garante a sua morada, assim como Ele escolheu para o seu povo, o povo de Israel, lá no passado, uma morada segura, a Canaã, que eles tanto almejavam. Também Jesus nos assegura uma morada firme, a Canaã celestial, aqueles que creem no Senhor. Creia no nome santo e nas promessas do Senhor Jesus. Amém? Assim, queridos, chegamos ao final de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical com você no seu lar. Que Deus todos abençoe. E lembre-se, 8 horas estaremos na nossa escola presencial, ali na casa do Senhor. Ao meio-dia, teremos a nossa escola da tarde. E à noite, às 19 horas, começaremos com a escola noturna, o estudo da revista, seguido do culto de adoração ao Senhor, com a pregação da palavra do Senhor. Não fique em casa, vá à casa do Senhor. Vamos estar juntos ali, louvando, engrandecendo e bendizendo o nome do nosso Deus, aquele em quem nós podemos confiar. A todos, um bom dia, um bom domingo, que você possa estar almoçando com a sua família e confraternizando, se alegrando durante toda a tarde e à noite possamos estar juntos na casa do Senhor para continuarmos adorando ao nosso Deus. A todos, um bom dia e que Deus nos abençoe. Amém! Amém!